Para quem estuda a lei da atração, cocriação, despertar da consciência, sabe que todos os gurus desse mercado, todos os players, todos os professores, eles falam a mesma coisa. Para você criar a sua realidade, para você manifestar alguma coisa, você tem que vibrar no mesmo nível do seu desejo. Você tem que vibrar, você tem que sentir e pensar como se você já tivesse aquilo que você quer manifestar. Só que tem um grande problema. É difícil você manter a vibração do seu desejo. É difícil você manter pensando e sentindo como se você já tivesse aquilo, porque quando você abre os olhos, você vê uma realidade totalmente diferente daquela, e aí fica muito difícil você pensar como se você já tivesse aquilo, ou se comportar e sentir como se você já tivesse aquilo, quando a sua realidade, ela te confronta falando que você não tem, ou te mostrando que você não tem. E aí você tem que ficar lutando contra esses pensamentos de escassez, ou de insegurança, de ansiedade, de medo, e fica uma guerra interna dentro de você que tenta manter aquela vibração positiva no mesmo nível do seu desejo, e também aquele lado seu que fala que você não tem, que você não vai conseguir, ou seja, parece que joga contra você, que luta contra você. Se você passar por isso, eu entendo perfeitamente o que você está passando, porque eu também já passei muito por isso, até que eu descobri uma coisa. E eu descobri essa coisa quando eu comecei a estudar psicanálise. Eu aprendi isso com o pai da psicanálise, o Sigmund Freud. Sabe por que você tem essa sensação de que um lado seu luta contra você? De que um lado seu ele quer e o outro lado parece que te sabota, que faz você procrastinar, que faz você se sentir inseguro nas situações que não é para você se sentir inseguro ou com medo, ou com ansiedade, se vai dar certo, se não vai dar certo, o que dificulta muito essa questão de você manter essa vibração do seu desejo às 24 horas por dia. Sabe por que existe isso dentro de você? Porque na sua mente existe um lado da mente que se chama inconsciente. O inconsciente foi descoberto, foi uma teoria criada pelo Freud. Depois, muitos outros estudiosos embasaram essa teoria, trabalham com base nela, de que o inconsciente existe e a gente consegue observar isso na nossa vida, né? Por que que eu digo que eu quero uma coisa, mas na contramão parece que eu me saboto, parece que eu procrastino, parece que eu tenho medo, parece que eu tenho aquela sensação de que o meu desejo está longe de mim? Ou seja, tem dois lados dentro de mim. Realmente tem um lado seu que é consciente, que diz aquilo que você quer, racionalmente, mas o seu lado mais emocional, que é o seu inconsciente, onde estão programados todas as suas crenças limitantes, todos os seus hábitos, às vezes vícios, coisas que atrasam o seu lado, que fazem você se sentir escasso, ou rejeitado, ou inseguro, ou com medo, e um monte de coisa que acaba influenciando no seu estado de ser, no seu estado de sentir, o que faz você só se afastar da vibração do seu desejo. É por isso que nessa aula eu vou te ensinar 3 segredos para você reprogramar a sua mente acessando o seu inconsciente. Essa é a única forma, é a chave para que você consiga vibrar da forma que você quer vibrar, para você ser essa pessoa que você quer ser. Essa pessoa que manifesta aquilo que você quer manifestar. Seja o que for, seja carro, seja emprego, seja namorado, namorada, marido, mulher, relacionamento, seja mais dinheiro ou então mais negócios para o seu empreendimento, seja o que for. A gente tem que se tornar uma nova pessoa para conseguir essa manifestação. E é isso que eu quero te ajudar nessa aula, passando esses 3 segredos, esses 3 caminhos de você reprogramar sua mente para você manifestar tudo aquilo que você quiser. E eu já vou deixar claro desde o início dessa aula que sim, se você estiver pensando isso, eu vou te oferecer uma continuidade paga ao final desta aula, que é a oportunidade de você continuar com os seus estudos comigo dentro da Escola da Mente. Depois eu te mostro o que tem lá dentro e você continua se você quiser. Eu vou te fazer a oferta, se você quiser você continua, se não continua, tá tudo bem. Mas antes disso, eu vou te passar sim um conteúdo que vai transformar a sua mente, assim como transformou a minha quando eu descobri tudo isso que eu vou te passar nessa aula. Nos próximos minutos, o meu objetivo é esse, te provar como que a reprogramação mental é a chave para você desbloquear esse poder de manifestação e criação da realidade que você tem dentro de você. Para quem conhece o Hélio Couto, sabe que ele fala muito isso, e o Bashar também, para quem conhece o Bashar, faz lei da atração, sabe que não adianta nada você fazer técnicas se você não reprograma sua mente, se você não quebra as suas crenças limitantes, se você não sai daquele tal do paradigma que te prende, né, a sua forma atual de pensar. Então o próprio Hélio Couto fala muito sobre isso, só que nenhum deles fala como é que você reprograma a sua mente. E é isso que eu vou te ensinar aqui nessa aula, os 3 segredos para você conseguir reprogramar a mente e manifestar o que você quiser. Nos últimos anos, eu mesmo consegui manifestar muitas coisas na minha vida, como o meu carro, como o emprego dos meus sonhos, mesmo não tendo experiência na época, como viagem dos meus sonhos, ir para Tailândia, estudar budismo e meditação, mesmo não tendo dinheiro na época também, e até mesmo relacionamento, mesmo me achando muito feio naquela época, eu consegui um relacionamento, um namoro, e também ajudei outras pessoas a manifestarem o que elas queriam, como esse exemplo que você está vendo aí na tela, que é de um dos alunos da Escola da Mente. Mas, antes de eu entender o que é a reprogramação mental e como que ela era a chave, eu tentava muitas técnicas. Provavelmente você também tenta. Visualização, escutar áudios, repetir afirmações positivas, diário da gratidão, Ho'oponopono, esse monte de coisa. E olha só, não me leva a mal. As técnicas, elas dão certo. São muito boas, continue. Mas é como se você estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo.
enquanto você não reprograma suas crenças. Eu tinha dois problemas quando eu fazia essas técnicas. A primeira, eu não tinha constância, ou seja, eu tentava essas técnicas por um dia, uma semana que fosse, eu não via muita coisa mudar, e aí eu desanimava e eu parava com a técnica, ou seja, eu não persistia, não tinha constância. E um segundo problema é que eu não entendia o funcionamento do meu cérebro e da minha mente. E isso é essencial para você manifestar, que é o que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Eu sabotava a minha própria manifestação sem eu perceber, e é isso que você pode estar fazendo aí. Por exemplo, eu fazia uma visualização, eu mudava o meu estado vibracional ali naquele momento, o meu emocional também, eu estava me sentindo como se o desejo estivesse perto, enquanto eu estava de olho fechado. Eu abria os olhos e aí eu seguia o meu dia e aí começava aqueles pensamentos de insegurança, de escassez, crença limitante, que me voltava para o meu antigo estado de ser, meu antigo estado vibracional, que era muito diferente daquele estado de vibração do meu desejo. Ou seja, meu desejo era abundância, durante a técnica eu estava abundante, eu abria os olhos, seguia meu dia, os meus pensamentos me jogavam de novo para a escassez, ou para o medo, ou para a ansiedade, que fosse, o que provavelmente pode estar acontecendo com você agora, essa dificuldade de manter o seu estado vibracional lá em cima, no mesmo nível do seu desejo. É porque você tem crenças limitantes, tem essas crenças inconscientes dentro de você. Inconsciente é 95% da nossa mente, só 5% é consciente. Provavelmente você já ouviu falar disso também. Então, vamos para o segredo número 1, para você reprogramar a sua mente e manifestar o que você quiser. Esse segredo é o segredo das ondas cerebrais que estão escondidos nas civilizações antigas para você reprogramar a sua mente. Existe muita sabedoria nas culturas antigas, civilizações antigas do planeta Terra. A gente sabe disso. Na Índia, na China, no Egito Antigo, são muito sábios. E o que eles descobriram e já afirmavam lá atrás, a ciência está comprovando só agora. Mas eles já sabiam disso lá no passado. Um exemplo disso é um cientista chamado Bruce Lipton, que em 1980 ele descobriu que a criança do 0 aos 7 anos ela está numa faixa de ondas cerebrais chamadas de alfa ou teta. O que é isso? Eu vou te explicar. Você tem vários níveis cerebrais, frequências de ondas cerebrais no seu cérebro. Agora você está acordado, pelo menos eu espero que você esteja acordado assistindo essa aula, você está em ondas beta. Ondas beta são ondas mais agitadas, você está prestando atenção no seu mundo exterior. Então, o seu cérebro está mais agitado, está acordado, está desperto, está focado. Ou às vezes está ansioso também, estado de medo, sobrevivência. Então, isso é beta. Quando você relaxa o seu cérebro, e presta atenção nisso que essa é a grande chave, quando você relaxa o seu cérebro, quando você vai dormir, por exemplo, você passa para ondas mais lentas, de alfa, depois você relaxa mais ainda, você vai para ondas de teta, depois você relaxa ainda mais o seu cérebro, você vai para delta. Aí você está dormindo, você está inconsciente. No cérebro da criança, ela majoritariamente está em ondas de alfa e ondas de teta. E foi isso que esse cientista chamado Bruce Lipton descobriu lá naquela época. E por que isso é importante para a gente? Porque a criança, ela é programada constantemente. Não é novidade para ninguém, acho que isso já é um consenso na psicologia, na psicanálise, em outras terapias e ciências comportamentais até, de que você, os seus primeiros anos de vida, do 0 aos 7 anos, são os mais importantes para moldar a sua autoimagem. Quem você é, o que você acredita, aquilo que você acredita que você é capaz, aquilo que você acredita que você merece, sua autoestima, sua confiança. Ou seja, quem você é, sua confiança, sua autoimagem, que está intimamente ligado com a sua vibração, a forma que você pensa e você sente, e o que você cria. Óbvio, né? Então, dos 0 a 7 anos é a fase mais importante da sua vida. E é nessa fase em que a criança está em ondas de alfa e teta no cérebro. Isso quer dizer que ela é facilmente programada. Tudo o que você diz para a criança, ela aceita como se fosse verdade. Porque a criança não tem uma mente crítica desenvolvida. Se você falar para a criança que ela não consegue, provavelmente ela vai chorar e vai falar a verdade, eu não consigo mesmo. Isso vai afetar a autoestima dela. Dificilmente uma criança vai rebater um adulto com argumentos e tudo mais. Não, porque o adulto é uma figura de autoridade para ela. Então, se essa figura de autoridade diz algo para ela, ela já está suscetível a programações do cérebro dela, ela vai aceitar aquilo. Então, muita coisa aconteceu lá no passado que mexeu com a sua identidade, deu o senso de quem você é. E tem outra coisa também. No Egito antigo, já tem-se os primeiros registros de transes hipnóticos. Transe hipnótico é quando você consegue limpar crenças limitantes de uma pessoa, achar traumas antigos, experiências antigas e reformular tudo isso dentro dela e reprogramar a mente dela, né, com novas programações, programações mais positivas, que vão alterar a forma de pensar e sentir dela e, por consequência, a vibração dela. No estado de alfa e teta é quando a pessoa está em um transe hipnótico. Ou seja, é como se a criança tivesse ali o cérebro dela operando em um transe hipnótico o tempo todo. Tudo que você fala para ela, ela aceita como verdade. Depois que você cresce, depois que você passa desses 7 anos, a sua mente crítica é como se você estivesse fechando o portão do seu inconsciente novamente. Ou seja, a criança ela aceita tudo porque ela abre essa mente crítica, ela não tem uma resistência ali dentro dela para barrar essas programações que vêm de fora, de experiências, de fala dos pais, de interpretações, ela vai aceitando tudo. Depois dos 7 anos, ela meio que fecha essa mente crítica dela, então é mais difícil de você
programar essa criança. É por isso que na fase adulta é mais difícil de você programar a mente de um adulto, porque ele já está em beta o tempo todo, nessas ondas cerebrais de beta, que nem eu expliquei para vocês, e tem o senso crítico muito afiado. A mente crítica já está formada porque você já formou dentro de você o seu senso de identidade. Então, se você sentar para fazer uma técnica de afirmação e falar assim para você, eu sou abundante, eu vibro abundância, sou um imã de dinheiro, a sua mente crítica, que já foi programada lá atrás, ela vai responder assim, não, você não é um imã de dinheiro, você está sem dinheiro, ou você é escasso, você não é abundante, está com conta para pagar. É assim que funciona, né? Essa voz da nossa cabeça, a gente sabe que é assim. Muitas vezes as pessoas vão sentar para fazer afirmações do tipo, eu sou amada e desejada por todos, as pessoas que querem relacionamento, e aí a mente crítica vai responder assim, se você é amada, então por que você foi rejeitada? Por que aquela pessoa não te quer? É assim que funciona, a gente sabe que a gente tem uma vozinha dentro da nossa cabeça, que é essa nossa mente crítica, que ela precisa ser desarmada para que você reprograme a sua mente. Este é o segredo. Desarmar a mente crítica e acessar o seu inconsciente novamente, para que você volte àquele estado de criança de 0 aos 7 anos, aquelas ondas cerebrais de relaxamento profundo, de alfa e de teta. Esse é o grande segredo, o segredo número 1. E agora, vamos para o segredo número 2, porque você deve estar pensando assim, Rafa, olha que legal isso que você me falou, reprogramar a mente, eu tenho que voltar para aquele estado de criança que pode ser programada novamente através de relaxamento profundo. Mas como é que eu faço isso? Segredo número 2. Como é que você vai acessar estados profundos de relaxamento sem saber sobre meditação, sem saber sobre hipnose? Você pode acessar esses estados profundos através de técnicas guiadas. Como é que essas técnicas guiadas funcionam? E eu tenho algumas técnicas dessas, inúmeras, na verdade, dentro da Escola da Mente, que eu já vou te mostrar como é que cada uma delas funciona. Uma técnica guiada é guiar a sua atenção de uma parte a outra do seu corpo ou do seu ambiente, ou através de técnicas de contagem. Enfim, são inúmeras ferramentas que você usa para manter a sua atenção em uma coisa só. Então, o princípio é o mesmo. Tanto na meditação, que ela serve para alterar as ondas cerebrais do seu cérebro, passar para alfa e para teta, mantendo a consciência, quanto também em estados de hipnose. Acho que quero deixar bem claro aqui que hipnose não é nada disso que falam por aí, tá? Tem muito mito em volta da hipnose, dizendo que a pessoa vai dormir, não vai voltar, é pura besteira, não tem nada a ver. Na hipnose você não vai para lugar nenhum para que você não consiga voltar, tá bom? A hipnose é pura e simplesmente um estado de relaxamento profundo e foco, sem que você perca a consciência. Você está consciente o tempo todo, você só está muito relaxado e está focado. E esse é o estado ideal, perfeito, para você reprogramar a sua mente, porque a sua mente crítica se abre e você coloca novas programações ali, ou tira programações velhas que estão te prejudicando como crenças limitantes. Inclusive, quero abrir outro parênteses aqui para dizer que esses áudios que você tem no YouTube para escutar enquanto você dorme não dão certo, tá? Já testei, e existem muitos estudos também que mostram que você tem que estar consciente para reprogramar o seu cérebro. Então, esse é o grande truque, é você relaxar o seu cérebro profundamente, como você estivesse indo dormir, mas ainda assim se manter consciente. Então, através de meditação, através de hipnose, são as formas que você consegue isso. Mas, Rafa, eu não sei meditar, já tentei, sou ansioso, hipnose também, muito menos. Fica tranquila que é exatamente para isso que existem as técnicas guiadas dentro da Escola da Mente. Como é que você faz? Você entra dentro da Escola da Mente e aí lá você tem um treinamento para mudar suas crenças limitantes. Dentro desse treinamento, eu conduzo você. Cada aula é uma técnica diferente, conduzida para que você atinja esse estado de relaxamento profundo, abra a sua mente crítica e aí faça o que tem que fazer ali dentro. Reprograme a sua mente. Então, você tem aulas, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Aqui dentro da Escola da Mente, você encontra o treinamento completo para mudar suas crenças limitantes. Ele é dividido em aulas gravadas, cada uma com uma técnica específica. Então, olha só, você tem técnica das respostas internas, para quando você está indeciso, confuso, sem clareza, essa técnica ela acessa respostas diretamente no seu inconsciente, ou seja, você é levado para aquele estado de relaxamento profundo e encontra respostas dentro de você, no seu próprio inconsciente. Você tem técnica também de prosperidade, essa técnica é muito legal porque você é conduzido ao estado de relaxamento profundo, e quando você está nesse estado de relaxamento profundo, a gente alinha o seu estado emocional com aquilo que você quer manifestar, criando uma sintonia com a vibração da abundância, do amor, felicidade, do sucesso, ou o que você quiser. Então, essa técnica você usa para desarmar a sua mente crítica e criar um estado que esteja na mesma vibração do seu desejo, de abundância, de felicidade, de sucesso. Você também tem técnica para dominar as suas emoções. Essa é a técnica do signo sinal. Eu vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho, para instalar um gatilho na sua mente, que ativa automaticamente um estado emocional que você quiser a qualquer momento. Muitas figuras famosas usam essa técnica para alta performance, como, por exemplo, atletas, artistas, palestrantes, como o Tony Robbins, a Beyoncé, o Rafael Nadal. E uma última técnica também que você tem aqui, que é importantíssima, é a técnica de regressão guiada, para você encontrar e ressignificar programações do seu passado
que estão travando a sua vida hoje. Todas essas técnicas te levam ao estado de relaxamento profundo, de alfa e teta no cérebro, que é o estado ideal para você reprogramar sua mente. É só você colocar o fone de ouvido, dar o play na aula e deixar ser conduzido. Então, depois de perceber que a reprogramação mental é a chave, porque se você ficar fazendo só técnicas sem quebrar suas crenças limitantes, não vai adiantar de nada, e perceber que a forma de você reprogramar sua mente é chegando a esse estado de relaxamento profundo, acessando ondas de alfa e teta, como aquela criança de 0 a 7 anos, né, desarmar a sua mente crítica, e que isso é feito através de técnicas guiadas. Você pode pensar, poxa, mas eu não tenho tempo para isso, Rafa. Quem é que tem tempo para ficar escutando áudio de técnica guiada, de relaxamento e tudo mais? Não tem problema. Vamos para o segredo número 3, que eu vou te mostrar qual que é o meu hack mental de 5 minutos diários para mudar a sua vibração em segundos, assim, com um gesto. É uma técnica usada por atletas e palestrantes de elite. Eu falei para vocês que eu ia revelar esse segredo nessa aula, eu vou revelar ele agora, que é a técnica do signo sinal. Às vezes, eu também não me sentia muito bem. Eu me pegava ansioso, escasso, com uma vibração completamente desalinhada da vida que eu queria ter. E é muito fácil você entrar nesse ciclo. A sua realidade não está da forma que você quer, e aí você começa a pensar negativo, sentir negativo, e você começa a manifestar mais o mesmo. Até que, durante a minha formação em hipnose, eu descobri uma técnica poderosíssima, que é usada por grandes atletas, por palestrantes, cantores antes de subir no palco, para acalmar a ansiedade e para, né, dar aquela confiança. E é uma técnica capaz de mudar o seu estado emocional em segundos. Depois que você aprende a usar isso, você pode usar o dia todo e você vai manter a vibração alta do desejo que você quer, 24 horas por dia. Porque lembra que um problema que eu tinha, imagino que você tenha também, é lutar contra esses pensamentos que abaixam a sua vibração, né? Que te deixam para baixo, muito distante daquilo que você quer realizar na sua vida. Essa técnica se chama signo sinal. O mais curioso disso tudo é que você já tem vários signos sinais instalados dentro de você sem que você saiba. Eu vou te dar um exemplo disso. Uma música que você escuta, às vezes, te faz se sentir alegre, instantaneamente, te dá energia, ou então faz você lembrar de uma pessoa que faz você acessar um estado emocional de saudade, talvez, ou de alegria, de tristeza. Ou seja, um cheiro também te leva, às vezes, para uma memória que ativa uma emoção dentro de você. Não é assim que funciona? Isso é um signo sinal. É um estímulo que o cérebro associa a uma emoção. E você pode criar isso dentro de você de forma consciente e intencional, a qualquer momento, para manifestar a emoção que você queira dentro de você. Você dominar suas emoções e a sua vibração. Isso é muito poderoso. Então, como é que você vai fazer isso? Pega papel e caneta, que eu vou te passar o passo a passo agora. Primeiro, você vai escolher a emoção que você quer acessar. Alegria, confiança, abundância, paz. Define aí a emoção que você quer. Segundo, você vai gerar essa emoção com a técnica guiada, como aquelas que tem lá dentro da Escola da Mente, que eu te mostrei. Por exemplo, uma técnica de visualização que é poderosíssima, que é a técnica de prosperidade, onde você é levado àquele estado de relaxamento, você fabrica dentro de você, através de visualização e imaginação, ou você já vivendo aquilo que você quer, e nisso a sua mente crítica já está desarmada, você já está propício para aquilo. E aí você gera essa emoção dentro de você. Quando você estiver no auge do sentimento, daquilo que você quer manifestar, você instala o signo sinal. Esse é o terceiro passo. Você toca em algum ponto do seu corpo, por exemplo, na palma da sua mão. E você diz para o seu cérebro, sempre que eu tocar na palma da minha mão, eu vou me sentir abundante, ou eu vou me sentir confiante, amado, o que seja. É importante você escolher uma emoção que você imagina que você vai sentir quando você já tiver manifestado aquilo que você quer. Tá? Pense nisso. E aí você vai repetir isso. Quanto mais você aciona e sente, mais forte automático fica o seu signo sinal. E é literalmente você criar um atalho neural. Você aperta a palma da sua mão, por exemplo, ou faz algum gesto, algum toque, você sente aquilo assim. Você pode fazer isso o dia todo e se sentir daquela forma o dia todo. Tem outros exemplos também para te provar que isso dá muito certo, como o exemplo da Juliana, que era bem sucedida financeiramente, ela tinha uma loja, investia em autoconhecimento, mas na vida amorosa dela, ela não ia muito bem, ela se sentia muito rejeitada. Ela aplicou essa técnica do signo sinal e ela começou a se sentir muito amada e confiante o tempo todo, mesmo que a realidade externa dela não fosse daquela forma, mas internamente ela se sentia daquele jeito o tempo todo. E o mais interessante é que ela conseguiu manifestar isso. Depois ela até mandou essa mensagem que você está vendo aí na tela, que ela passou, de forma muito interessante, ela passou do desejo de querer ser escolhida para uma realidade onde ela tinha muitas opções de homens para ela escolher quem ela queria. Ou seja, o jogo virou completamente na vida dela, ela manifestou uma outra realidade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você seguir o que eu te passei no segredo número 1, em que você consegue reprogramar a sua mente, quem você é, a forma que você pensa e sente o tempo todo, através de desativar a sua mente crítica, e você fizer isso através do que eu te mostrei do segredo número 2, que é a chave do relaxamento profundo, e aí através desse relaxamento profundo de técnicas guiadas, você consegue reprogramar sua mente. E se você aplicar também o que eu te ensinei no segredo número 3,
que é o signo sinal para você manter a sua vibração elevada o dia todo, sem esforço, apenas programando novamente a sua mente com essa nova programação que é o signo sinal. Você acha que você vai conseguir manifestar o seu desejo? Porque você já quebrou o paradigma que te mantém onde você está, quebrou as suas crenças limitantes, as suas programações. Você inseriu novas programações que vão te levar onde você quer. E você vibra o dia todo em um estado emocional compatível com o seu desejo. Você vai manifestar, não vai? Então, se isso fez sentido para você, eu queria te mostrar um pouco da Escola da Mente e o que você vai ganhar se você entrar na Escola da Mente agora. Essa é uma plataforma de cursos online para quem se interessa por autoconhecimento, quebrar crenças limitantes, mudança de paradigmas, despertar da consciência. São para aquelas pessoas que estão interessadas em autoconhecimento e expandir a sua consciência, que querem manifestar uma vida nova, que querem se entender quem elas são, de onde elas vêm e como mudar tudo o que elas pensam, sentem e a forma que elas agem, mudar para melhor, é claro. O primeiro curso que eu coloquei dentro da Escola da Mente, tem 3 cursos no momento e cada vez mais eu vou inserindo mais cursos, é o curso chamado de Método RPM. É um curso baseado em psicanálise, porque eu também fiz formação em psicanálise, então tudo que eu ia aprendendo na época eu ia gravando e compartilhando esse curso. Então, esse é um curso que vai te ajudar e vai te ensinar com técnicas práticas como é que você acessa o seu inconsciente, como é que você se autoconhece, como é que você entende o que tem dentro de você, para que você consiga lidar com aqueles 2 lados que a gente falou, que é o inconsciente, né? Um lado seu que quer e outro lado seu que te bloqueia, que te sabota. Por que existe esse lado que sabota? E como é que você pode usar esse lado sabotador ao seu favor, se unindo, para que não seja uma guerra a mais. Então, essa é a ideia desse curso, com base em psicanálise, que tem muito conteúdo riquíssimo lá dentro. Um segundo curso que eu criei foi um treinamento prático, chamado Mudando Crenças Limitantes, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, um trechinho no segredo número 2, que eu fiz durante a minha formação em hipnose. E eu resolvi acompanhar uma turma durante 4 semanas e gravar esse treinamento, conduzindo eles, mostrando para eles como é que uma crença limitante é formada, como é que você é programado, como é que o seu cérebro é programado, como é que você faz novas programações no seu dia a dia para ir mudando a forma que o seu cérebro funciona, a forma que você pensa, a forma que você sente, e também incluir, por ser um treinamento prático, eu conduzia o pessoal através de estados de relaxamento profundo e quando a gente atingia esse estado de relaxamento profundo, eu aplicava técnicas para você reprogramar a sua mente, para você aumentar a sua vibração, para você manter a sua vibração ao longo do dia, que esteja sintonizado com o seu desejo. Então você vai ter acesso a todas essas técnicas, todos esses conhecimentos para você aplicar com você mesmo ou até mesmo ajudar alguém que precise. E o terceiro curso é o curso Meditações para Ansiosos. A ansiedade é algo que mostra quando você tem medo, quando você está inseguro, né, quando você está apreensivo ou preocupado. E tudo isso é o que te afasta da vida que você quer. Seja em forma de lei da atração, que só vai te afastar do seu desejo, da vibração do seu desejo, ou seja em forma das suas ações também. Porque o que você pensa, se você está ansioso, está com medo, você vai se sentir assim, você vai acabar se comportando dessa forma. E as pessoas ao redor também percebem isso, que você está tenso, está preocupado, está ansioso. Então por isso eu criei esse curso chamado Meditações para Ansiosos, para as pessoas que não têm prática em meditação e têm até dificuldade em meditar, já tentaram antes, ou então não têm tempo na rotina delas para incluir meditação. São 15 práticas que você pode testar cada uma delas para ver qual faz mais sentido para você incluir na sua rotina sem que você tenha que parar a sua rotina. Ou seja, são práticas que você faz 5 minutos por dia só e você já tem ótimos resultados, como alívio da ansiedade, você dorme melhor, você se sente mais confiante e você tem técnica lá dentro também para você elevar a sua vibração. Meditações para Ansiosos é um curso que deu muito resultado com os alunos. Para você fazer parte da Escola da Mente, você vai ver que o preço é muito acessível. Esses 3 cursos que você vai ter, eu tentei compilar eles num preço extremamente acessível para ajudar o máximo de pessoas possíveis. E é só você apertar no botão que está aparecendo aqui abaixo, você vai ser redirecionado para uma página de checkout, onde você vai preencher os seus dados, o seu e-mail e fazer o pagamento. E assim que você faz o pagamento, você recebe acesso imediato à escola através do seu e-mail. Então você já pode começar a aplicar todas essas técnicas, reprogramar a sua mente, quebrar suas crenças limitantes, mudar a sua vibração, o seu estado emocional e finalmente conseguir manifestar essa vida que você quer. Chega o acesso imediato no seu e-mail, você tem 7 dias de garantia, caso você não goste, o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que você vai gostar muito. Você tem o meu suporte também pelo WhatsApp. Agora você tem 2 opções. Você pode continuar a sua vida, fechar esse vídeo seguindo a mesma pessoa que está manifestando a mesma realidade, pensando da mesma forma, agindo e sentindo da mesma forma, mas eu acho que não é isso que você quer. A gente quer sempre evoluir, se conhecer, buscar por mudanças positivas. E você pode também entrar para a Escola da Mente, que é a sua segunda opção, que eu tenho certeza que vai fazer você quebrar as suas crenças limitantes, vai fazer você se autoconhecer de uma forma que você nunca se conheceu e vai mudar a sua realidade. Eu te vejo dentro da Escola da Mente.